Embora não seja eu digno de ser chamado embaixador de Cristo, quero iniciar essa homilia com as mesmas palavras de exortação do apóstolo Paulo. Hoje nós os exortamos: deixai-vos reconciliar com Deus, façam o vosso caminho de volta. Este texto belíssimo que nós escutamos, o conjunto da liturgia hoje nos leva à reflexão sobre o nosso processo de volta para a casa paterna. Este texto tão conhecido do Pai Misericordioso, ou Filho Pródigo, às vezes ele é lido, sobre uma ótica muito específica, a partir de um dos personagens, ou a partir do Pai Misericordioso, ou a partir daquilo que seria o filho mais velho ou o filho mais novo, mas eu acho que a gente precisa recuperar o conjunto da liturgia, e o conjunto da liturgia de hoje, a partir de todas as leituras, mas de forma especial a segunda leitura, o Evangelho e o Salmo, é um convite a que nós possamos provar a suavidade do Senhor, canta o refrão do Salmo, fazendo o caminho de volta, E tantas coisas nós poderíamos refletir, sobre esta liturgia, mas em função do nosso tempo, gostaria de destacar 3 coisinhas, talvez 4 coisas sobre este nosso convite a fazer o caminho de volta. O primeiro deles é nos deparar com o motivo da volta, Por que o filho mais novo partiu? Porque ele pensava que dava conta de viver sozinho, e queria aquilo que era seu de direito, não tinha um vínculo assim forte com o seu pai e por isso partiu, Mas nós não queremos hoje refletir sobre a sua partida, nós queremos refletir sobre a sua volta e sobre a nossa volta. Por que ele volta? Por que ele volta para a casa do pai? Por amor? Nada, necessidade. Ele volta por necessidade, como eu e vocês voltamos. Por que nós voltamos? Não é por amor coisa nenhuma. A gente volta porque a gente está sem trabalho, a gente volta porque a gente está com um câncer, a gente volta porque o nosso relacionamento está uma porcaria, a gente volta porque o nosso negócio fracassou. A gente não volta por amor. Eu acho que isso é uma das coisas mais dolorosas. A maioria de nós não estamos aqui por amor. A maioria dos cristãos vivem o tempo todo na igreja e morrem sem ter uma experiência mística. A mística é para poucos. A maioria de nós voltamos por necessidade. Evangelho de hoje, O Evangelho de hoje vai colocar a situação daquele homem que partiu da casa do pai como uma situação deplorável, tão deplorável, que ele não era digno nem sequer de comer a comida dos porcos. E como vocês sabem, os porcos para a cultura judaica é o pior que pode existir. A cultura judaica não admite nenhum tipo de relação com os porcos, no sentido do animal mesmo. Então, quando o Evangelho coloca que o homem foi mandado a cuidar dos porcos e não podia comer nem a comida deles, significa o grau mais baixo daquilo que seria a desumanidade. E por que ele volta? O que faz ele voltar? Como diz lá o filósofo mexicano, quando a fome aperta, a vergonha afrouxa, não é isso? Olha, na casa do meu pai, até os empregados comiam bem, e eu estou aqui passando fome, o que eu vou fazer? Vou voltar lá, porque eu preciso disso, e vou dizer para ele: olha, não precisa me tratar mais como filho, me trata como um dos empregados que eu terei comida. Este evangelho, apesar da docilidade do encontro com o pai, ele é muito duro, porque ele expõe para nós as motivações espirituais da maioria do nosso povo, incluindo aqui este pecador que vos fala. Nós não voltamos por amor, voltamos porque estamos sem emprego, voltamos porque a nossa mãe está com câncer, voltamos porque eu estou sem dinheiro, volto porque eu estou angustiado, volto porque minha relação não está boa. Nós não voltamos por amor. E isso é a causa do ateísmo ingênuo, O ateísmo ingênuo, que eu sempre bato nele, porque é o pior ateísmo que existe. Quem nos dera
se houvesse um ateísmo científico e filosófico na nossa sociedade, isso acabou, morreu com Nietzsche. O que nós temos hoje é o ateísmo ingênuo, que é o ateísmo da criança mimada, que ao não receber aquilo que pede para Deus, ou seja, ao não ter as suas necessidades supridas, se revolta contra Deus. Não acredito em Deus porque não curou minha mãe do câncer, ou porque não arrumou para mim um bom trabalho, ou porque meu relacionamento acabou. Ateísmo ingênuo, que a maioria de nós corremos o risco de viver. Não voltamos por amor. A maioria de nós não. A maioria de nós não. E às vezes vamos passar a vida inteira nos enganando. Eu pensei muito antes de colocar, de fazer essa linha de reflexão do Evangelho, porque tinha outras tantas, mas eu acho ela muito necessária. Porque, como eu disse para vocês, é uma contradição que as igrejas estejam cheias e a sociedade uma porcaria. É prova de que nós não voltamos por amor. Tem alguma coisa estranha. Como pode um país que diz que é cristão, com tanta corrupção e com tantas coisas ruins acontecendo, com tanta gente pilantra, não voltamos por amor? Não voltamos por amor. E isso, por mais que nos doa, é preciso, né, que nós possamos hoje retomar essa reflexão. Mas o mais bonito, e caminhando para o final da nossa homilia, eu digo, o mais bonito é que, apesar de não voltarmos por amor, nós temos um Pai que nos acolhe. Qualquer filho, qualquer um de nós compreenderíamos a acolhida de um pai que acolhe um filho que volta por amor. Mas o que é incompreensível para nós é uma misericórdia que acolhe independente das nossas motivações. Mesmo sabendo que não voltamos por amor, Deus nos acolhe. Mesmo sabendo que estamos ali porque estamos atrás de algo que mate a nossa fome, Deus nos acolhe. E é isso que o filho mais velho não entende. O que o filho mais velho não entende? Que o pai possa acolher o filho mais jovem que não voltou por amor, e ele sabia que voltou por necessidade. Era um esbanjador que volta agora para acabar de esbanjar os bens que aqui sobrou. E aí a gente pergunta, por que o filho mais velho ficou? Por amor? Não sei. Por reconhecimento. Partimos por orgulho, voltamos por necessidade e permanecemos por reconhecimento. Os que estão dentro nem sempre são melhores do que os de fora, porque também não é que nós estejamos aqui por amor. O filho mais velho deixa muito claro, ao chorar com o pai, né, choramingar com o pai, que ficou pelo reconhecimento. Tanto tempo que eu estou aqui, faço tanta coisa por você, e faço tanta coisa por essa terra, e o Senhor nunca me deu um cabrito e tal, lamúrias diárias. Então olha para vocês verem que coisa, né? Partimos por orgulho, voltamos por necessidade, e às vezes permanecemos, ou por covardia, ou por necessidade de sermos reconhecidos. Por isso, nós precisamos tomar em nossas mãos o nosso processo espiritual e não brincar com ele, porque as coisas não estão assim tão resolvidas, porque vocês estão vindo à missa aos domingos. Triste e dura realidade, né? E aí termino dizendo que só é capaz de reconhecer a misericórdia do Pai aquele que vive na sua vida a misericórdia como um pai. Somente aquele que teve experiência de pai pode se aproximar hoje deste Deus que acolhe e que perdoa apesar dos pesares. Ontem, quando eu terminei de preparar essa reflexão, esses dias eu estou com uma visita nobre em casa, ele é meio vergonhoso, mas está lá fora, lá, que não conseguiu entrar, que é o meu primeiro afilhado de Crisma que veio me visitar, e está com um pai por aí afora, e eu fiquei um pouco com ele, depois terminei
de preparar a homilia, ele foi embora e eu fui ver o último episódio dessa série que meus alunos estão vendo e pediram para eu ver, que é a adolescência. Não sei se viram, mas vale a pena. E a cena que mais me chamou a atenção é o choro do pai no final do episódio. O choro do pai que vê o filho fracassar. É o choro de Deus por nós. Somente entende a misericórdia do pai nem tanto quem já chorou pelo próprio fracasso, mas aquele que já chorou pelo fracasso do filho ou da pessoa amada. Se não passaram por esse choro, como dizem meus alunos, vocês não estão prontos para essa conversa. Encerro por aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.